Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. O episódio de hoje vai ser um episódio especial. Estamos na semana do Dia das Mães. E aí, em comemoração, em celebração às mães, nós resolvemos fazer um tema dedicado a elas. Sim, eu acho que é um tema que tem bastante coisa a ver. E tem muitos tópicos que eu acho que estão sendo falados hoje sobre o Dia das Mães, né? Que eu acho que seria muito interessante a gente falar aqui. E aí, pra começar, eu fiquei com isso na cabeça. Débora, você sabe o porquê que existe o Dia das Mães? Não. Eu fiquei muito curiosa pra saber, e daí eu fui atrás de entender como que surgiu o Dia das Mães. E aí eu descobri que o primeiro relato que se tem do Dia das Mães é nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele começou na Virgínia, acho que foi isso. E aí, como que surgiu? Na verdade, esse Dia das Mães, ele surgiu muito por conta de uma ativista feminina chamada Ann Jarvis. E aí ela dedicou a vida dela inteira para causas sociais. Então ela ajudou muito os Estados Unidos em épocas de guerras internas, né? Então ela atuava principalmente ali sobre a vigilância, não era vigilância sanitária, mas era causas sanitárias. Então ela falava da importância do saneamento básico, ela ajudava as famílias que estavam passando por situações difíceis devido à guerra. E aí ela sempre ocupou esse papel, né, de ajudar as pessoas, principalmente as famílias. E aí numa guerra interna ali dos Estados Unidos, ela ajudava os soldados feridos. Só que ela ajudava de ambos os lados, né, de ambas as vertentes ali da guerra. E aí, depois dessa guerra, ela passou a realizar um trabalho muito de reconciliação. Então, ela pegava uma pessoa que representava uma ideologia X e uma pessoa que representava uma ideologia Y e reconciliava essas pessoas. Tipo, reconciliando o país que tinha acabado de sofrer uma guerra interna. E aí ela dedicou a vida dela também a esse papel de reconciliação. E aí ela criou o Dia das Mães pela amizade, que era um Dia das Mães muito voltado para amizade e fraternidade. E ele ficou conhecido assim nos Estados Unidos todo. E aí quando ela morreu, a filha dela, a Anne, ela criou um Dia das Mães para homenagear a sua mãe. Né? Então, em 1907, ela teve essa ideia de homenagear a mãe dela, só que essa ideia só foi colocada em prática em 1908. Então, ela fez um memorial com várias coisas da mãe dela, várias coisas importantes e ações importantes que a mãe dela fez. E aí, em 1914, foi implementado no país todo. Então é super legal de ver assim como que também esse amor de filha gerou essa comoção em todo o país, assim. Já no Brasil, ele veio só em 1932, né? Essa ideia de Dia das Mães. Ela veio no governo do Getúlio Vargas e ela foi principalmente idealizada pelo movimento feminista, né? Que estavam acontecendo aqui algumas situações, então foi ser criado esse Dia das Mães. Mas no Brasil a gente tem registros até antes disso, né? Em 1918 tem um registro de uma comemoração nesse sentido de Dia das Mães realizada em Porto Alegre. Que legal. Né? Então é super legal da gente saber assim, porque eu não fazia a menor ideia de que era por conta disso. Não, eu também não. Então, na minha cabeça sempre foi muito mais voltado pro capitalismo, né? Mais uma data para vender, mais um feriado para girar o dinheiro dentro do país. Sim, e acabou se tornando, né? Eu acho que um pouco isso. Antes era uma data muito mais festiva, de reflexão, comemorativa, e hoje ela é muito mais comercial,
Né? A gente não sabe o real significado, assim, que tem talvez esse dia. Como outros também, né? O dia dos pais, o dia da mulher, o dia do homem, o dia das crianças. Sim. Também tem esse lado muito mais comercial hoje, né? Mas o quanto que é cultural nosso, né? Já olhar pra esse lado mais comercial. Porque aí eu escuto sempre as pessoas perguntando: o que você vai dar de presente pra sua mãe? Dia das Mães tá aí. Mano, você vai passar o Dia das Mães com a sua mãe? Não, é o que você vai dar de presente pra sua mãe? Parece que é algo até errado, né? Tipo, eu vou passar com a minha mãe, não tá bom? Parece que tem essa cultura de eu vou dar um presente pra minha mãe, eu preciso dar alguma coisa. Sendo que ela é mãe todos os dias, né? Exato. E aí eu acho que a gente pode até entrar num tópico que é o papel que as mães têm na sociedade, né? E a gente pode fazer até uma retrospectiva, né? Um tempo atrás com esse papel de mãe, que era muito voltado sempre pro feminino. E hoje em dia, como que tá sendo falado, como que tá sendo pensado. Teve uma mudança muito grande, né? Sim, enorme, né? Como que você acha que era esse papel da mãe antigamente, assim? Como que você vê isso? Olhar pra esse papel de mãe me fez lembrar de uma série que eu assisti um tempo atrás. Que chama As Telefonistas. Ai, eu já ouvi falar dessa série, mas eu nunca assisti. Que aí ela traz um pouco dessa, entre duas aspas, digamos, dessa revolta feminina e desse eu vou me impor, eu preciso me reconhecer como pessoa além desse papel que eu fui colocada. E aí a série traz muito a mulher indo para esse ambiente de trabalho. Então traz o contexto de mulheres, eu não me recordo qual década era, mas mulheres que tinham papel realmente só de mãe e esposa. Então traz esse papel de eu sou mãe, eu sou esposa, eu sirvo para isso. E aí a série traz um pouco desse contexto, ela saindo desse papel só de mãe e esposa para indo pro mercado de trabalho. E aí a tua pergunta me fez lembrar exatamente disso, porque traz isso, a dificuldade que essa mulher enfrenta de ir pro trabalho, voltar para casa, ter um papel materno, um papel de esposa, e vai construindo o mundo até onde nós estamos hoje. Então, olhando para trás, eu vejo muito isso, sabe? Essa mulher do lar, inicialmente. Então, o papel da mulher é cuidar do seu esposo, cuidar do seu filho, e apenas isso. E o quanto que com o passar dos anos a gente foi rompendo com isso, de olha, tudo bem eu ser mãe, eu ser esposa, e eu também trabalhar, eu também fazer uma faculdade, eu também ter um lazer, e o quanto que eu olho para isso, para a linha do tempo, e eu consigo ver esse rompimento, sabe, de um papel unicamente de uma pessoa do lar. E hoje parece que é um papel mais amplo, sabe? A mulher, ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser mãe, mas ela também é filha, ela também é esposa, ela também é irmã, ela também é sobrinha, prima. E existem vários outros papéis dentro desse conceito de mãe, né? Então, pelo menos na minha cabeça, quando inicialmente assim eu penso, uma mãe, você já vê só uma dona de casa, uma pessoa do lar. Então eu acho que hoje a gente consegue olhar para o papel de mãe e ver muito mais do que uma pessoa do lar. É muito legal essa leitura que você foi fazendo das mães, e eu pensei muito como antes também o papel da mãe, e até a gente pode colocar um papel feminino que era muito de cuidado, né? Como se as mulheres precisassem se dedicar integralmente àquele cuidado, né? Que era um cuidado dos filhos, mas igual você trouxe, era um cuidado do lar, era um cuidado do marido, quanto que a mulher só podia exercer esse papel de cuidado. E a partir do momento que a gente foi descobrindo que a gente sim poderia fazer outras coisas dentro desses papéis, o quanto que a gente não foi trazendo o masculino, me parece, sabe? Que a gente só foi acumulando várias funções nesse feminino também. Sim. Né? Até gerar uma situação de sobrecarga muito grande. Né? Pouco se era falado sobre o papel do homem no cuidado do filho. Né? O homem quase que não tinha lugar ali, tanto que é muito comum. Não sei no seu grupo de amizade assim, mas no meu grupo de amizade ter amigos que nunca conheceram pai, que o pai era ausente, né? Ou que só tinham ali o papel da mãe.
Então, ou a mãe falava, o pai não fazia nada, o pai não participava da vida. Então, quanto que também esse papel foi durante muito tempo regado, assim, constituído, né? Nesse papel de mãe. Sim. É que eu acho que a cultura do nosso país ela ainda é muito machista, né? E aí esse pai eu vejo muito um papel de provedor. Então o papel do pai é unicamente sair para trabalhar e pronto. E aí eu acho que por eu ter crescido num lar parcialmente machista, eu consigo entender, não entender, mas eu consigo olhar para esse papel e ver o quanto que essa mãe se sobrecarrega cumprindo todas essas funções. Sim. Porque parece que para esse homem ele vai ficar incapaz, incapaz de sair desse lugar e dividir uma tarefa. Então a gente usa muito o termo de ajudar. Eu não concordo com isso. Então eu acho que é dividir tarefas. Então, se estão debaixo do mesmo lar, o filho é dos dois, ambos podem dividir as tarefas. Só que eu, por crescer num lar parcialmente machista, por exemplo, na minha casa nunca foi nada dividido. Então sempre existe uma sobrecarga para esse papel materno. Sim, eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre como a gente foi sobrecarregando. Porque se a gente pensa no cuidado do filho, a gente pensa na educação, a gente pensa que talvez precisa levar no médico, que precisa levar no dentista, que precisa levar para brincar, que precisa levar para fazer muitas coisas. A criança, ela necessita de muitos cuidados. E esses cuidados eram todos voltados pro feminino, né? Como se só a mulher tivesse que dar conta de tudo. E o quanto isso é pesado, né? Você não ter com quem compartilhar aqueles cuidados, né? E acho que até o papel do cuidador, parece que... Eu acho que até hoje na nossa sociedade, né? A gente atribui muito ao feminino. Então, se uma mãe divide o cuidado, ela é uma péssima mãe. Se a mãe decide fazer outra coisa que não cuidar do filho, ela tá fazendo alguma coisa de errado. E isso nunca é questionado do outro lado. Exatamente. Né? Do lado da paternidade. Exatamente. E aí você foi falando e me veio muito na cabeça quando essa mãe divide esse cuidado. Porque aí... Pra mim, olhando essa cena, é muito mais comum ver mães dividindo essa tarefa com uma irmã mais velha, por exemplo, do que com o pai. E aí gera uma sobrecarga pra essa filha, que é como se fosse uma mini mãe. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo como essa mãe, como... Que é muito voltado pro feminino, né? Então parece que todo cuidado, todo esse afeto, atenção é muito voltado pra esse feminino. Então eu preciso ensinar a minha filha a ser uma boa mãe. Porque se eu pedir ajuda pro meu esposo, eu estou sendo, sei lá, fraca, estou sendo uma péssima mãe. Sim, e eu acho que até a gente pode ver nas brincadeiras, né? Sim. A menina, ela sempre tem a boneca que ela precisa cuidar, que ela precisa, né, a cozinha, que ela precisa estar, que ela precisa aprender. E é muito comum a gente ouvir isso, né? Já tá treinando. Isso nunca é. Eu acho que hoje em dia é mais falado. Hoje em dia a gente tem uma abertura maior, né? Mas antes era muito só do feminino e do masculino, não. Então, como que internamente a gente foi crescendo nesses papéis, né? A ponto de você ter um filho e assumir todas essas responsabilidades, porque já foi construído culturalmente aquela ideia na sua cabeça. Sim. E também a ideia de eu preciso dar conta. Sim. Se eu pedir ajuda, não tô dando conta. Tô sendo uma péssima mãe. E eu achei bem legal também, que a gente foi falando e me veio muito isso na cabeça. Quando uma mulher, ela... Quando a criança nasce, quando ela torna-se mãe, né? De fato. Normalmente quem vai ajudar essa mãe é a mãe dela. Eu fiquei pensando quanto que isso... O que tem de simbólico e o que tem de cultural também. Porque a gente traz muito... Eu já ouvi relatos de algumas grávidas, tipo... Pô, eu queria que a minha mãe estivesse aqui. A minha mãe tá em outro estado. A minha mãe não vai conseguir vir me ajudar. Só que quanto que a gente cresce tendo essa visão de
estou me tornando mãe, eu vou ser mãe, e aí eu preciso que a minha mãe cuide de mim. E o quanto que parece que a gente volta para aquele lugar de cuidado. Eu preciso ser cuidada para eu conseguir cuidar desse ser humaninho. Então me veio muito isso na cabeça. De o quanto que... E me fez também lembrar do quanto que quando a gente pega uma boneca para brincar, a nossa mãe tá sempre ali do lado. E por isso que me veio isso de o quanto que é simbólico isso. Porque parece que a gente regride aquela fase de eu tenho uma boneca, eu tenho um bebê, eu não sei o que fazer. Mãe, me ajuda a trocar a fralda. Como que faz? Faz todo Como sentido. E o quanto que isso é simbólico. Muito simbólico. E aí você foi falando, eu fui lembrando da história de uma... Ela é youtuber. Eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é Bruna. E ela fala sobre literatura. Eu acho que é Bruna. Não vou lembrar o nome dela, mas ela fala sobre literatura. E a história dela, inclusive ela tem um podcast muito legal chamado A Tempo de Morangos. E a história da vida dela é que ela teve uma relação muito conturbada com essa mãe. E ela teve que morar com esse pai, né? E aí, desde criança, ela mora só com o pai. Então esse pai assumiu a figura de cuidador de mãe, né? Na vida dela. E ela falou o quanto que ela sofreu de preconceito por conta disso, né? Então, até como na escola tratavam ela era sempre a problemática, e aí eles associavam isso pela falta da mãe, né? Ou nas reuniões, o jeito que tratavam o pai dela, porque não era uma figura feminina. Então e ela é legal nesse podcast dela que ela conta várias experiências do que ela passou, né? E até no YouTube também, dessa relação de maternidade com o pai dela. Então assim, algo que a gente precisa refletir também, o jeito que a gente olha para isso. A gente olha com muito preconceito, como se precisasse sempre da mulher ali. Como se um homem não fosse também capaz de assumir esse papel. Sim. Né? Então o preconceito também e o estigma que a gente coloca nesse papel. Sim. Eu acho que na nossa sociedade é muito comum a gente ver mães solteiras, né? Mães que criam um filho sem o pai. E aí quando a gente vê pais que criam um filho sem a mãe, o quanto que pra gente isso é estranho. Sim. E parece que é problemático, né? Tipo, opa, será que essa menina não vai ser muito masculina? Porque é um pai que tá criando. Então, eu acho que a nossa sociedade traz muito dessa forma de como se fosse realmente algo problemático. E não tem nada de problemático nisso. Então, eu conheço, por exemplo, eu tive quando eu era adolescente, uma melhor amiga e ela não tinha mãe. A mãe dela saiu de casa e quem criou ela e o irmão dela foi o pai. E aí esse pai realmente fazia o papel materno. De, olha, vou fazer comida, vou fazer isso, vou limpar a casa, vou criar vocês como se eu fosse sua mãe. Então, até ir em reuniões da escola, que não é comum a gente ver pais, né? E ele que fez todo esse papel. Então... E eu acho muito legal também, já dentro disso, o quanto que a sociedade olha pra isso no sentido de tadinho, né? Teve que criar as crianças sozinho. Tem esse outro lado. Isso sim é uma problemática, ao meu ver. Porque a mulher que cria os filhos, nossa, se ela não erra, mas se ela deixa a desejar uma vírgula, se ela tá cansada um dia, quanto que isso é problemático pra sociedade. Mas um homem criar os filhos, ai, tadinho, né? Mas como ele dá conta? E a gente vê mãe saindo cedo pra ir trabalhar, chega em casa tarde, deixa a criança na escola, se desdobra, tem jornada dupla, e aí pra sociedade, ok. Não. Ela não é vista, né? Assim, é muito comum a gente ver pais fazendo o mínimo. E aí as pessoas se chocam. Nossa, que pai, olha que maravilhoso que ele tá fazendo. Ele tá indo buscar o filho na escola. E a mulher nunca é vista. Exatamente. Né? Ela acaba acumulando esse monte de tarefas, se sobrecarregando. E aí qualquer vírgula que sai de um padrão construído pela sociedade, pronto.
ela errou, vamos esquartejar, vamos tacar pedra nela. Então, o quanto que culturalmente a gente tá indo a isso aí do patriarcado também implícito. Sim. E o quanto isso é problemático, né? Outra coisa que eu acho que a gente pode puxar, que a gente já tá falando, é do quanto se tem falado também sobre a paternidade, né? Sobre a paternidade ativa também. E aí eu vi um dia, esses dias, assim, no Instagram, acho que um videozinho, de um pai que ele fala sobre o cuidado dos filhos. Que era uma coisa também muito incomum se a gente for pensar há um tempo atrás, assim, era muito só voltada a perfis femininos. Hoje a gente tem alguns masculinos. E que ele falava sobre verdades sobre paternidade. É verdades pra se falar e sair correndo? Sabe aqueles vídeos? E aí ele falava assim, uma frase que me chocou muito: se a sua paternidade tá muito leve, é que provavelmente a maternidade de alguém tá muito pesada. Sim. Né? E aí ele ia falando sobre essa paternidade, sobre esse cuidado, essa divisão de cuidados, né? E tem uma outra youtuber que eu gosto bastante, que ela falava isso, do cuidado do filho. Porque a gente acha que dividir o cuidado do filho é só, ele vai buscar na escola, ele vai brincar um pouco, e não, é tudo outras coisas envolvidas. Então ela tava falando que, por exemplo, marcar médico é ele que faz, ela marca, sei lá, dentista. Então eles foram dividindo dessa forma também, que é algo que é muito também acumulado só da mãe fazer. Sim. Eu achei isso muito legal, porque normalmente é cultural isso de só mãe. E normalmente, pelo menos eu nunca vi um perfil masculino de um pai trazendo esse cuidado. Então, eu vejo muito mais perfis femininos. E o quanto que isso está muito atrelado ao feminino. Então, eu acho que das pessoas que eu acompanho nas redes sociais, só tem um perfil que eu sei que o pai realmente divide as tarefas. Só que mesmo assim, é um divide que a gente vê que a mãe está totalmente sobrecarregada, é nítido. E o pai tá ok. Tipo, um dia ou outro ele fala assim, nossa, hoje eu não dormi cuidando das crianças. Mas de uma forma geral, eu acho que a maioria é voltado para essa mãe. Então é muito legal a gente ver que existem homens que estão dispostos a realmente dividir esse cuidado. Eu acho que é muito legal porque traz essa divisão tão presente para os filhos. Então, como eu falei, eu cresci vendo minha mãe sobrecarregada. Cresci vendo minha tia sobrecarregada, minha irmã sobrecarregada. Então, hoje a gente vê pessoas reais dividindo as tarefas, a gente consegue pensar, tipo assim, criança vai crescer entendendo que isso é o certo. Porque também eu acho que dentro disso entra muito aquilo o que é papel de mulher e o que é papel de homem. Que a gente vê, por exemplo, menina brinca com um fogãozinho, uma piazinha, uma boneca, e o menino é sempre um carrinho. Parece que a menina é preparada para tarefas do lar, para esse cuidado de, olha, sua bebê tá doente, sua bebê tá com sono. Então, eu consigo enxergar essa criança crescendo e entendendo que tudo bem o pai levar ele no médico. Tudo bem o pai ajudar numa tarefa da escola. Tudo bem o pai ajudar ele se trocar, por exemplo. Coisas que é muito voltada pra mulher, pra esse papel feminino. Eu acho muito legal isso que você vai falando, né? Porque a gente, assim, enquanto filho, também vai acionando o pai nesse cenário e não só a mãe também. A gente vai tendo outros tipos de repertório, né? E uma outra coisa que eu acho que à medida com que as mulheres vão tendo voz e vão falando sobre isso, sobre essa sobrecarga, também abre um espaço pra gente cobrar. Sim. Né? Não é só eu que tenho filho aqui. Nada, a gente falar o quanto que tá sendo difícil, nada, a gente ter consciência. Eu acho que até o papel da maternidade em si vem um movimento muito forte de desromantizar a maternidade. Porque é um processo difícil,
né? Passa por infinitas alterações, né? Quando se tem um filho ali no biológico, mas também passa por muitas mudanças psicológicas, daí quando a gente fala no processo de adoção também, Sim. né? O quanto que a gente muda e que a gente passa ali o processo de se entender enquanto ter um filho, enquanto cuidar desse filho, né? Então, a partir do momento que a gente foi tendo essa consciência e que a gente foi tendo voz, a gente também chegou a falar sobre alguns assuntos mais delicados. Por exemplo, tem gente que não gosta de ficar grávida. Gosta de ser mãe, mas não gosta de ficar grávida. Tem gente que não gosta do papel de mãe, né? A gente foi dando voz também para outros tipos de pensamentos, né? Tem gente que não vai conseguir amamentar, e tem gente que não quer amamentar, e tem gente que não vai conseguir, e tem gente que, nossa, é o sonho da vida. Então, essa pluralidade também, né, da gente se reconhecer enquanto vários tipos de maternidade ali. Né? Eu acho que foi super importante, assim, se dar voz, essa consciência também que a gente trouxe enquanto mulher, assim. Sim, sim. Eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que o movimento que a gente tem feito como sociedade é muito isso, né? De olhar para essa mulher como mulher, não só como mãe. Porque aí parece que muitas mulheres assumem esse papel de eu sou apenas mãe. Então eu tinha uma vida, hoje eu sou mãe. E aí esse movimento faz ela olhar para ela, tipo, olha, tudo bem, você é mãe, mas você também é uma mulher. Tudo bem se você não quiser amamentar, se você não quiser engravidar, se você preferir adotar. Então, quanto que tá muito mais voltado para essa mulher. Porque se a gente for olhar de novo lá para trás, na sociedade de décadas atrás, quanto que uma mulher ela tinha que ser mãe. Não ser mãe você não é uma pessoa reconhecível na nossa sociedade, sabe? Sim. Porque entra naquele lugar de você é infértil ou você não quer se reproduzir. Como assim? Como se fosse uma pessoa quebrada. Então, tipo, você tá quebrada, você não serve pra nada. Então, quanto que olhar pra essa mulher hoje é desconstruir tudo isso. Tipo, tudo bem se você não quiser ser mãe. Tudo bem se você não conseguir ser mãe, você pode adotar. Então, eu acho muito legal também, falando nisso, me veio muito na cabeça o quanto que muitas mulheres não conseguem ser mãe de forma natural, né? E o quanto que é legal que hoje, por conta da tecnologia, a gente consegue fazer vários tipos de procedimentos que auxiliam nesse processo. Então eu acho que isso é muito legal, porque a gente vai trazendo essa conscientização de não precisa ser unicamente pelo processo natural. Se esse é o teu sonho, vamos atrás e vai dar tudo certo. E o quanto a gente pode fazer um outro recorte, né? Quando a gente fala de casais homoafetivos. Sim. Né? Dessa possibilidade também. E como que o papel de mãe ele tá ali, né? Independente se ele é exercido por um homem ou por uma mulher. Esse papel de cuidado, e que a gente pode repartir esse papel de cuidado, que a gente pode falar sobre ele, Sim. né? Então eu acho muito legal essa construção que a gente tem feito em cima. Ainda se tem muito preconceito. E também sempre uma sobrecarga muito grande no papel feminino. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir, mas tá sendo falado, né? Hoje em dia a gente tem discutido cada vez mais. E tem quebrado muitos tabus, né? Então eu acho muito legal isso que você trouxe sobre o papel de mãe. Porque normalmente é construído como a figura da mãe, não como o papel materno. Então, óbvio que não dá pra gente dizer que um homem é uma mãe, mas ele pode exercer o papel materno. Então eu acho que essa construção é muito legal. Que aí vai quebrando esse tabu e a gente vai construindo uma sociedade mais real, né? Porque aí o que a gente vê são mães sobrecarregadas, mas que estão dando conta. E aí, porque elas estão dando conta, ninguém faz nada. Ou então elas estão entrando em sofrimento, mas a sociedade não vê. Exatamente. E aí a gente tá adoecendo cada vez mais essas mulheres. Exatamente. E aí acaba caindo nesse lugar de desvalor, né? Que a mãe cai nesse tipo, eu não sou uma boa mãe.
E por falar nisso, eu vi até recentemente, acho que foi essa semana, um vídeo no Instagram de uma mãe falando assim, tava gravando, né, ela e a filha comendo, e falou assim, olha, eu sou uma péssima mãe porque olha o que eu tô dando de alimentação pros meus filhos. E era tipo batata frita e hambúrguer. E a filha vira e fala assim, mãe, você é ótima. E a mãe começa a chorar. Ah, eu já vi esse vídeo. Eu achei muito emocionante. Só que o quanto que a mulher cai nesse lugar de eu sou uma péssima mãe porque eu estou dando besteira pros meus filhos. E aí o quanto que é como a gente vê o pai levar, por exemplo, ir no shopping, comer o quê? Hambúrguer. E aí ele tá sendo um bom pai, porque ele tá levando os filhos pra saírem. E o quanto também eu acho que é muito da sociedade, assim, né? Que vai reforçando algumas coisas na mulher, assim. Se você não fizer isso, você não vai ser uma boa mãe. Por que você tá fazendo dessa forma? Não é assim que educa, não é... Então, a gente também, enquanto sociedade, vai moldando, né, esses pensamentos e essa estrutura na cabeça das mulheres do que é ser uma boa mãe, do que é ser uma péssima mãe. Né? Na verdade, tudo é ser uma péssima mãe, basicamente. Exatamente. Acho que pra sociedade não existe uma mãe perfeita. E eu acho que até se existisse, haveriam críticas. Tipo, ai, que perfeita, que frescura, por que não dá açúcar pra essa criança? Então, acho que pra sociedade... Tudo é criticado, né? Sim, sempre tem uma crítica. E aí, pensando nisso, eu acho que a gente podia falar também, na verdade, foi uma indignação da minha mãe, que me fez refletir muito sobre o Dia das Mães, porque tava passando na TV um comercial de Dia das Mães, falando, tipo, dê um micro-ondas para sua mãe de Dia das Mães, dê uma geladeira. E aí a minha mãe falou assim, mas que saco, só porque eu sou uma mãe eu tenho que querer ganhar um micro-ondas? Eu não quero micro-ondas. E aí eu fiquei pensando o quanto que isso tá ligado, né, ao papel feminino. Quem disse que uma mãe, sei lá, quer cozinhar, sabe cozinhar? Né? Quem disse que ela precisa querer ganhar uma coisa que é da casa? Não é pra ela, é pra casa. Então, quanto que até hoje, né? Até nas propagandas as propagandas de TV, a gente reforça muito esse conceito. Sim. E eu acho muito curioso que isso é voltado só pro feminino, né? Porque no Dia dos Pais não tá, dê uma TV pro seu pai. Dê um fogão pro seu pai. Você não vê isso. Não tem. O fogão nunca é associado à figura masculina. Nunca. O micro-ondas também. Então parece que é muito voltado pra esse feminino. E o quanto isso é problemático, né? Muito. Porque a gente reforça essa sobrecarga, né? Então, olha, teu fogão já tá surrado. Um novinho pra você continuar cozinhando pra tua família inteira. Porque quando a gente vê pros pais, a gente vê, pelo menos o que vem na minha cabeça é muito, dê um perfume pro seu pai, dê um relógio, dê uma camisa, sabe? Traz coisas mais voltadas pra esse cuidado do pai. Pessoal, pra ele como indivíduo. Agora, pra mãe é a mãe como doméstica. Sim. Porque o doméstico acho que já vem disso, né? Do cuidado. Aquela que tá ali cuidando, gerindo tudo aquilo. Mas eu acho muito problemático. Muito problemático. Então, tudo bem que hoje a gente vê, por exemplo, comerciais como o Boticário. Só que traz muito mais esse lado de eletrodomésticos. Então, o autocuidado é mínimo comparado ao restante. Essa figura, né, que o papel da mãe ainda exerce na sociedade, né? A gente falou um pouquinho de como a gente tem refletido e tem pensado, mas se a gente olha para a sociedade mesmo, ainda tem muita coisa para acontecer, né? E é legal a gente ter esses espaços em que a gente reflete sobre tudo, né? De qual é o papel da minha mãe? Será que realmente ela não se sobrecarregou em algum aspecto, né? Eu acho que principalmente assim a nossa geração viu muito isso acontecer, né? De
quase que um pedido de socorro, assim, porque teve uma sobrecarga muito grande sobre esse papel, principalmente quando a mãe começou a entrar no mercado de trabalho também, que começou a acumular muitas e muitas e muitas funções, e como que isso também gerou um adoecimento. Uhum. Sim. E você foi falando e me veio muito uma pergunta na minha cabeça, tipo, quantas vezes a gente para se perguntar como que a minha mãe está? Será que ela realmente está bem? Porque ela tá dando conta de tanta coisa? Como será que foi o processo dela, por exemplo, de me criar? Por exemplo, eu nunca parei pra pensar nisso. Como que foi esse processo? Como que ela deu conta de me criar até hoje? E aí, falando nisso, me fez lembrar de um vídeo que eu vi recentemente no TikTok de uma filha com uma mãe. E aí a filha faz algumas perguntas muito profundas pra mãe. Tipo, mãe, ou muito básicas, como por exemplo, mãe, o que a senhora queria ser? Qual era o teu plano de vida, sabe? Qual profissão você queria exercer? E aí é muito legal ver isso, porque aí a gente consegue olhar pra essa mãe além de mãe. A gente consegue olhar pra ela como pessoa, sabe? Porque ali tem uma pessoa com sonhos, com metas, com objetivos. E tem muitas mães que tiveram que meio que travar tudo isso pra ser mãe. Pra cuidar daquela pessoa, daquele indivíduozinho que necessitava de atenção total. E a gente vê muitas mães que conseguiram dar conta e correr atrás dos sonhos, mas tem muitas mães que não conseguiram. E aí esse vídeo é muito legal porque a gente consegue entender que além de uma mãe ali tem uma pessoa que tem sonhos, sonhos que ficaram atrás, que se transformaram em novos sonhos por conta de uma pessoa que entrou na vida dela e transformou tudo aquilo. Então eu acho esse vídeo muito legal, porque traz isso de, olha, eu queria ser isso, mas no meio do caminho eu entendi que eu não queria mais ser isso e hoje eu quero ser isso. Então é muito legal. E eu acho legal também a gente pensar como um processo de escolha, né? De você querer se dedicar à maternidade, não tem o menor problema nisso. Ou você querer se dedicar a outras coisas, não a maternidade, que também não tem o menor problema. Mas essa possibilidade de escolha, né? Que muitas vezes é tirada da mulher, ou pela sobrecarga, ou por não se identificar em outros papéis, só sendo mãe, né? Então, é sempre importante a gente olhar, né? Isso que você falou é bem legal, de dar opções, de ver o que a mulher, qual o caminho que ela quer seguir, né? Eu acho que é bem isso. A gente estava conversando antes de gravar o episódio, e aí eu contei uma situação com a minha mãe, que a minha mãe, ela sempre foi do tipo que levava a gente para todos os lugares. Ela levava pra escola, ela levava pra médico, ela levava pra brincar, me levava na casa da avó. Minha mãe corria de um lado pro outro, né? Nós éramos em 3 crianças ali, então ela tinha que dar conta dos 3, porque meu pai sempre trabalhou fora, longe no caso. E a minha mãe tinha que fazer tudo isso, e também tinha o trabalho dela fora de casa. E aí eu comentei com a Débora que tinha vezes que eu chamava minha mãe muito, e ela falava assim, para de me chamar de mãe. Mas o quanto que isso também falava de uma sobrecarga, né? De um momento que ela precisava ser ela, sem ser mãe, sem ser nada, só ser ela. Então, o quanto que esses papéis também, a gente não olhou para essa mulher. A gente sempre deixou essa mulher ali sofrendo tudo que tinha que sofrer sozinha. E o quanto que, né, foi quase que eu entendi hoje aquilo como um pedido de socorro, assim, sabe? Tá muito difícil pra mim aqui. Então eu acho que é justamente isso, né, que a gente tá falando aqui. Sim. Eu fiquei aqui pensando, sabe, você vai falando e me veio o quanto que a tua mãe talvez abriu mão de coisas pra ela, pra viver pra vocês, sabe? Tipo, abriu mão de um lazer pra levar vocês pra ter um lazer. Com certeza. Né? E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher, assim, muito decidida, assim. Se ela queria fazer um negócio, ela ia lá e fazia. Mas o quantas vezes, sim, ela abriu mão de muita coisa, sabe? Pra cuidar da gente, pra estar com a gente. Então eu lembro de toda apresentação de escola, ou se eu ficava muito doente, ou se
se alguma coisa acontecia, até dela, sabe? Às vezes a minha mãe, ela viajava umas 3 vezes, assim, pra dar conta de todos os filhos e ainda tinha o trabalho dela fora de casa. Então, o quanto que sim, eu acho que ela deve ter. Eu nunca fiz essa pergunta pra ela, mas eu acho que ela deve ter abrido mão de muita coisa, assim. Que eu acho que é algo que acontece muito com as mães, né? Sim. Colocar o filho como prioridade. O bem-estar do filho. Isso é. E aí, pensando nisso, a gente pesquisou ali, na verdade, pesquisamos nas nossas experiências de vida, frases que todas as mães falam. E aí eu tava comentando com a Débora que uma vez eu fui viajar e aí no aeroporto tinha uma propaganda que era sobre Dia das Mães, porque era perto do Dia das Mães. E aí tinham várias frases que as mães falavam, e isso em várias línguas diferentes. Falando assim, ou seja, todas as mães repetem essas mesmas frases, não importa onde elas morem, o que elas façam, da cultura que elas tenham, né? E aí isso me fez ficar muito reflexiva, no sentido de, tipo, é uma propaganda engraçada, né? Porque são situações que a gente passa, mas o quanto que esse papel também de mãe existe em outros países, em outros lugares, e tudo isso que a gente conversou aqui também acontece, sabe? Em outros lugares também. Eu acho que o que muda mais é algumas coisas culturais, né? Então, como essa mãe é vista e tratada dentro de cada uma desses lugares no mundo. Só que mãe é mãe. E aí você vai falando e me veio muito na cabeça a frase instinto materno, né? Instinto materno. Então, quanto que parece que isso é nosso. Não que eu seja mãe, gente. Mas você não acha que também essa frase vem muito de uma idealização de que a gente precisa ter um instinto materno? Sabe? Se a mulher não tiver isso, ela tá fazendo errado? Porque pra mim vem muito essa ideia, sabe? De colocar tipo assim, a mãe vai ter um instinto materno. A mãe sabe, deixa com a mãe. Entende? E a gente anula todo, tipo, o pai ou todo o resto. Sim. É que o que veio na minha cabeça do instinto materno foi muito mais voltado. Óbvio que dentro desse instinto materno tem várias coisas. Só que me veio muito mais voltado pro cuidado e proteção. Então, falando isso, me vem, por exemplo, quando a gente se reúne num grupinho de amigas. Sempre tem a mãe do rolê. E é sempre uma menina, né? Sempre. Nunca é um menino que tem esse papel de cuidado, assim. Então, o instinto materno me vem mais esse papel de cuidado. Que parece, olha, mãe do rolê. Por que a gente dá esse nome pra ela? Parece que a gente tá muito mais olhando pra esse lugar de cuidado, de afeto, de olha, a pessoa que tá ali pra te puxar a orelha, mas também vai te acolher, que vai cuidar de você. Que todo mundo bebe no rolê, mas ela fica ali, não, tô só aqui só numa cervejinha. Cuidando de tudo. Que é quem deixa todo mundo em casa pra depois ir embora. Então me veio muito o instinto materno mais voltado pra isso, sabe? Esse cuidado que é denominado pela sociedade como instinto materno. De olha, alguém que é mais intuitiva e automaticamente assume esse papel de cuidado e afeto pelo grupo. E aí você foi falando, não tem jeito, continue pensando aqui. O quanto nesse recorte de gênero, o quanto que a gente coloca sempre esse lugar na mulher. E aí a mulher, ela precisa estar atenta, ela não pode beber, ela precisa cuidar, ela tem que ser responsável. Então, quanto que já é algo muito implícito, né? É algo que tá muito na nossa cultura, no jeito que a gente age. Sim. Né? Até porque é muito errado uma mãe beber, né? Então, aí, exatamente, são esses padrões, né? Sua mãe bebe, Laura, como assim? E aí a gente trouxe algumas frases, né? Então a primeira é: leva o casaco, vai fazer frio. Isso sempre acontece, né? Sempre. E aí, tipo, se você não leva,
Eu não sei o acordo. Que tipo de acordo é esse que se tem, sabe? Com os senhores do tempo. Sim. Porque se você não leva, faz frio. Ou se não leva um guarda-chuva, vai chover. Mas tá 30 graus. Não tem chuva na previsão. Mas vai, né? Exatamente. A outra, você não é todo mundo. Clássica. Acho que eu via muito quando... Em situações da escola, assim, ou quando pedia pra sair. A minha mãe falava muito isso quando eu pedia pra sair. Daí eu falava, mas todo mundo vai. Ela, você não é todo mundo. O diabo vi isso. Eu também. Sempre voltada pra coisa da escola ou pra sair com uma amiguinha. Sempre. Ai, eu odiava. Em casa a gente conversa. Essa dá até uma tremedeira nas pernas, né? Dá. Nossa, dá, assim, eu tenho experiências com essa frase. Que a minha mãe falava assim, bem baixinho, do lado do meu ouvido. Em casa a gente conversa. Aí eu já sabia que era pra eu parar tudo. Meu encanto acabava ali. Eu parava tudo que eu tava fazendo. Você ficava em alerta já. Ficava em alerta. A minha mãe nunca foi de falar muito essa frase, porque ela falava antes da gente sair de casa. Entendi, ela já se prevenia antes. Tipo, se você me der trabalho, em casa a gente conversa. Aí eu ficava quietinha, parecia que nem tinha criança ali. Medo de falar, mãe, tô com sede. Vou contar até 3. No 1 eu já tava correndo. A minha mãe, você sabe que a minha mãe, ela não falava muito essa não. Mas eu lembro de ir pra casa da minha tia, e eu tenho uma prima que tem a mesma idade que eu. E aí a gente brincava e às vezes a gente não queria guardar. Aí ela olhava e falava assim, eu vou contar até 3 pra essa sala tá toda arrumada. Aí a gente saía catando todos os brinquedos assim, arrumando no desespero. De que alguma coisa ia acontecer no 3, nunca chegava no 3. O 2 ali já tava tudo arrumado. Traumático? Não fez mais do que sua obrigação. Você acredita que essa eu ouço até hoje? Sério? Sim. Principalmente quando ajuda alguma coisa de casa. Ah, mãe, você viu o que eu fiz? Não fez mais sua obrigação. Dá uma tremidinha assim no olho, sabe? Tipo... Nossa, eu acho que essa frase é muito de invalidação, né? Muito. Mas hoje eu levo na esportiva, né? Mas quando criança... Mas que droga! Eu acho que também fala muito ali de... Não querendo ser repetitiva, mas de uma sobrecarga, né? A mulher tinha que exercer todos os papéis. Então isso que você fez não foi mais do que a sua obrigação, assim. Sim. Né? Essa eu não ouvi muito. Acho que minha mãe sempre foi um pouquinho mais compreensiva, assim, nessas questões. Se eu for aí encontrar, você vai ver. Esse é um clássico. Muito. Não, e eu não sei com você, mas parece que quando você tá procurando, a coisa se esconde. Você tira tudo e você não acha. E aí a mãe aparece e aquilo brota na tua frente. Com você acontece isso também? Sim. Tá muito nítido, muito ali na cara. Ela, meu, como que eu não vi aqui? Mamãe, não tava. Na minha opinião, também é um acordo, entendeu? Que as mães fazem com os objetos pra eles aparecerem do nada. Só pode ser, né? Sim. Não tem outra explicação. Não tem. Ai, quando eu morrer, você vai dar valor. Essa é forte, né? Muito. Eu tenho até uma experiência com isso. A gente sempre... Então, eu tenho 4 irmãos. Então, minha mãe teve 6 filhos, mas o primeiro acabou não... ele teve algumas dificuldades, algumas deficiências quando ele nasceu. E ele acabou morrendo alguns meses após o nascimento. E aí, minha mãe tinha 5 crianças dentro de casa. Na verdade, 3 crianças e 2 adolescentes. Então, fases muito diferentes e muito complicadas. Então, eu imagino a sobrecarga dela. E aí, direto ela ameaçava. Se eu sumir, quando eu morrer, vocês vão dar valor.
E aí, realmente, um dia minha mãe sumiu. E a primeira frase que veio na cabeça é o quê? Minha mãe sumiu. Minha mãe morreu. O que eu faço agora? Tipo, eu acho que todas as mães só ameaçam. Só que a minha foi, de fato, ela saiu de casa e ninguém sabia onde ela tava. Então aquela experiência pra mim foi muito traumática. Tipo, a minha mãe não tá bem, a minha mãe sumiu e agora o que eu vou fazer sem a minha mãe? Mas ela voltou pra casa. Que bom. Ainda bem, só pra traumatizar um pouquinho. Só que eu acho legal e, como você disse, não querendo ser repetitivo, mas o quanto mostra sobrecarga mais uma vez. Então aquilo só refletiu o quanto que ela tava cansada, que ela tava dando conta de muita coisa e não tinha ninguém pra dividir o fardo com ela. Então, gente, foi traumático. Tudo sou eu nessa casa. Essa já ouvi bastante também. E às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Quando some alguma coisa, a gente nunca fala o pai, é sempre a mãe. Sempre. Né? Ô mãe, me ajuda a fazer um negócio aqui. Ô mãe, como que faz isso? Ô mãe, né? Tudo sou eu nessa casa. Ô mãe, meu irmão tá mexendo comigo. Ô mãe. É muito pra mãe. Agora, essa é a última clássica. Você acha que eu sou seus amiguinhos? Olha o jeito que você fala comigo. Clássica, já ouvi muito essa também. Eu também. Essa, bastante. Então é isso. Acabamos aí o episódio de hoje. Temos indicações. Indicações. Nossa. Laura tá querendo pular as indicações. Eu até esqueci, que a gente se entreteu tanto aqui que eu até esqueci disso. Qual a sua indicação? A minha indicação de hoje, eu acho que é o filme que reflete muito essa sobrecarga que a gente trouxe, o cuidado, o amor da mãe. E a trilogia do Minha Mãe é uma Peça. Legal. Que aí traz essa mãe sobrecarregada, essa mãe que parece que vai ficar doida. Traz muito uma mãe criando os filhos adolescentes / adultos sozinha, né? Então eu acho que esse filme traz muito um pouco de tudo que a gente falou nesse episódio de hoje. E eu sou apaixonada por esse filme. Ele é muito... E ele retrata muito culturalmente, né? Sim. Como que é aqui. É muito legal. E eu acho que é legal que traz até esse sumiço também da mãe, né? Como que é pros filhos, como que é pra mãe. É muito legal. Você tem alguma indicação? Então, eu tava pensando aqui o que serviria de indicação. Acho que tem várias opções, né, que retratam esse papel de mãe. Mas eu pensei numa série que eu assistia muito na minha infância e que ela retrata muito esse papel, né, da mãe, da ausência do pai, da sobrecarga e até dos tipos de criação, que é Gilmore Girls. Então ela fala, né, a história conta a vida de uma menina que ficou grávida na adolescência. E essa menina nasceu em uma família muito rica, que os pais eram extremamente rígidos e ela tinha vários conflitos com essa mãe. Então, na adolescência, ela se vê grávida e que ela não queria que a filha crescesse no mesmo ambiente, que era totalmente aversivo para ela que ela cresceu. Então, ela foge de casa. E aí, com 16 anos, ela se vê sozinha tendo que cuidar dessa filha. E eu acho que ela chegou a viver um tempo com esse pai, mas esse pai, eles acabaram rompendo e ela acabou tendo que criar a filha dela. Então mostra toda a história que ela teve, a rede de apoio também que ela teve, como a cidade acolheu ela, né, e as dificuldades, e aí mostra muito as gerações. Ela é extremamente próxima da filha, extremamente distante da mãe. Então mostra muito esses conceitos, assim, sabe? E esse papel feminino. E acho que uma outra série que daí vai retratar mais a família e tudo mais, chama Doces Magnólias. Que o enredo é de 3 amigas. E aí fala da história de vida delas. E aí uma tá recém-divorciada porque ela foi traída pelo marido.
E aí mostra bem nítido, assim, sabe? O papel ali de mãe que ela exerce. E aí ela foi traída, então o papel de louca, né, tudo aquilo que a gente já conhece na sociedade. Aí mostra também uma outra amiga dela, que também tem uma filha e também é divorciada, né? E como que o pai se tornou uma figura mais ausente, tudo era a mãe tinha que dar conta de tudo. E de uma terceira amiga, que ela sempre gostou muito de viajar, nunca se viu presa em muitos lugares. E aí, quando ela atinge uma certa idade, ela decide ter um ponto fixo ali, que é na cidade que elas vivem. E aí mostra como que é, porque ela tenta ser mãe, e aí ela acaba não conseguindo, então mostra também esse outro lado. E de como eu acho que essas duas séries mostram a importância de se ter uma rede de apoio. Né? Se ter pessoas com quem você pode contar e dividir isso para ficar menos pesado, porque é super pesado. Então, acho que são duas séries bem legais também. Adorei as indicações. Já vou colocar na minha lista pra eu assistir. Não assisti nenhuma das duas, mas adorei. Irei assistir. Então eu acho que é isso, né? Agora acabamos. Sim, agora sim. Acho que é isso. Siga-nos nas redes sociais. Emoções em Movimento Podcast no Instagram, no YouTube. Em todas as redes sociais é o mesmo nome. Então acompanhe-nos por lá. E se você tiver alguma sugestão, dúvidas, deixa aqui nos comentários. Tanto aqui no YouTube, no Spotify, em qualquer lugar que você esteja ouvindo, você pode deixar sua dúvida. Ou no Instagram, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Tchau.